Olá pessoal, sou o professor Claudinei Bonatti. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante que é medida de ângulo, grau e radiano. Muito bem, vamos passo a passo aqui juntos compreender esses conceitos. Muito importante para a física, para a matemática e outras disciplinas também. Muito importante para interpretar os fenômenos da natureza. Muitos têm fenômenos circulares, em forma de círculo, em forma de circunferência. Então vamos lá, aqui nós já estamos no ensino médio, é importante esses conceitos, e para o curso técnico também. Aqui é a parte 1, vamos lá. Medidas de arco de circunferências, medidas angular e linear. Então, nosso interesse aqui é a medida angular, que tem uma relação com a medida linear. Então, são medidas de arco de circunferência. Arco é essa parte aqui, onde nós temos dois segmentos, nós temos um arco de circunferência. Nós temos uma medida angular, que pode ser em grau, que pode ser em radiano. Vamos entender o que é o grau primeiro, para nós ir para o radiano, só para nós lembrarmos os conceitos. Lembrando que o comprimento da circunferência é como se eu te desse uma volta inteira aqui e voltasse no mesmo ponto. Isso é o comprimento da circunferência. E aqui eu tenho um arco da circunferência. Esse pedaço aqui. Se nós pegarmos a circunferência e fizermos uma divisão em 360 partes, bem pequenininho assim, bem pequeno, 1 por 360, nós vamos ter 360 partes, que nós vamos chamar cada pedacinho desses arcos formados de 1 grau. Então, 1 dividiu em 360. Então, é uma divisão, e uma boa divisão, um número pequeno, 360 partes, cada uma parte. Essa parte vai chamar grau. 1 grau sai do centro da circunferência, 2 segmentos. Fiz até pontilhado aqui, só para a gente lembrar o conceito do que é grau. Muito bem. Tem um livro antigo, muito legal, chama Caxilas. E lá já saía muitas fórmulas direto, muitas contas que era possível fazer. E lá no livro eu aprendi assim, que 1 radiano é aproximadamente 57,3 graus. Ou seja, 1 radiano é uma medida de arco de circunferência angular, é uma medida de ângulo. Me permitam repetir várias vezes essa frase. Radiano é uma medida de ângulo, é uma medida de arco de circunferência, é uma medida angular, que chama-se radiano. Então existe uma relação entre o radiano e o grau. Já vamos direto assim, 57,3 graus, aproximadamente. Esse é símbolo de aproximadamente. Muito bem, o que é um radiano? Um radiano é como se nós pegássemos o próprio raio e dobrássemos aqui na circunferência. Vamos fazer com um fio, que facilita a nossa compreensão. Aqui está tudo em escala, o nosso raio tem 20 centímetros. Então nós vamos pegar aqui 20 centímetros num fio e vamos colocar aqui, encurvar ele na circunferência. Esse arco formado, nós vamos ter um radiano. Eu fiz em escala aqui o 20 centímetros. Então nós vamos ter um radiano. É como se eu pegasse o raio e dobrasse aqui. Marquei esse ponto, interliguei 2 segmentos aqui. Temos um radiano. Muito bom. Então nós percebemos e criamos uma relação aqui. Então nós sabemos que a volta toda da circunferência tem uma ligação aqui com o π. Quando a gente faz o π, é 3,14
vezes que o diâmetro cabe na circunferência. Então, o radiano cabe o dobro. Mas vamos perceber 6,28. Mas vamos analisar esses conceitos. Primeiro, vamos analisar esse ângulo alfa aqui, esse ângulo alfa, que é esse ângulo alfa. O comprimento que nós pegarmos aqui, independente se é inteiro, se é um pedaço, se são várias voltas, ele é o comprimento da circunferência, ou seja, o pedaço do comprimento que estou buscando, ou parte do perímetro, pedaço do perímetro, ou mais o perímetro inteiro, dividido pelo seu raio, eu vou achar o ângulo em radiano. Vamos provar aqui o que é o radiano, certo? Vamos lá. Então a gente sabe que alfa, quanto vale o comprimento da circunferência? Nós já provamos que foi medido certinho em escala. Nós provamos as distâncias, os ângulos, tudo certinho. Não estou colocando aqui para não apagar, mas está tudo em escala. Então nós temos 20 centímetros. Esse mesmo 20 centímetros, vamos provar aqui 10 vezes. Esse 20 centímetros está aqui. É o mesmo, certo? Então lá o comprimento da circunferência, nós já sabemos que é 20 centímetros. Quanto é o raio? O raio também é 20 centímetros. Então, nosso raio aqui, nesse ponto, é 20 centímetros. Então, se eu andar aqui até aqui, meu C vai ser 20 centímetros. Vamos provar. Uma coisa igual dividido por outra coisa igual, eu tenho um radiano. Então aqui nós provamos que é um ângulo formado pelo comprimento pelo raio, eu tenho um radiano. Provamos a fórmula que ela funciona bem, e nós provamos que está correto, e nós provamos o que é um radiano aqui numericamente, certo? Mas podia ter sido qualquer comprimento. Ótimo. Agora, vamos observar que o comprimento, a gente pode fazer em graus. Se nós botarmos que o comprimento nesse ponto tem 360 graus, nós vamos ter que é 2π radiano. Então, a volta inteira eu tenho 2π radiano. Tem quantos graus? 360 graus. Então aqui nós já criamos uma relação muito estreita com o grau transformando em radiano. Os dois são medida de ângulo. Existe uma outra medida que chama grado, existem outras medidas. Se você tiver uma calculadora lá, você vai colocar no modo degree, que é modo grau. Aí você vai colocar em grau, todos os cálculos que você faz saem em graus. Ou você modo, que vai ter modo radiano. Você aperta em radiano, todas as respostas saem em radiano. Então, são medidas angulares, tanto faz se eu estou em grau ou se eu estou em radiano. Os dois são muito interessantes. O radiano tem relações com a circunferência, tem relações medida angular com linear. Então é muito interessante usar. Os dois são utilizados em medidas do Sistema Internacional de Medidas. Então vamos lá, os dois são muito aceitos. Se nós dividirmos, por exemplo, por 2, percebam que aqui é aproximadamente, um radiano é aproximadamente 57,3 graus. Rápido assim, já sabemos que é ângulo. Se nós pegarmos aqui e dividir por 2 essa equação, nós temos uma playlist lá de proporções, de equações de primeiro grau.
Analisem lá. Aqui mudou as letras, mas a ideia é sempre igual. Eu divido um lado igual com o outro lado igual. O que eu vou obter aqui? Vamos variar as cores. Se eu dividir por 2, 180 graus, divide 2 por 2, corta aqui, sobra π. Vamos usar sempre o raio menor aqui, radiano. O símbolo do radiano é radiano, que tem a ver com raio. Se eu dividir novamente por 2, eu vou obter aqui 90 graus. Vamos mudar a cor? Divido por 2, tenho 90 graus, que é igual π sobre 2. Percebe que eu coloquei igual, porque eu não mudei o π, não botei o valor dele aproximado. Mas assim é mais fácil para interpretar. Se eu dividir de novo por 2, vamos manter azul mesmo, 45 graus igual π sobre 4. Percebam aqui, nesse exercício, que nós podemos transformar qualquer grau em radiano, e qualquer radiano em grau. Falando muitas vezes. Então, radiano é uma medida de ângulo, é uma medida grande. Algo aproximadamente próximo de 57,3. Só para enxergarmos, se nós colocarmos o transferidor, nós vamos perceber que é uma medida um pouquinho grande no sentido ali próximo do 60 graus. Nós vamos ter um transferidor, nós vamos poder fazer as divisões. Eu fiz aqui corretamente no transferidor, na medida. Então estão tudo em escala linear, então está tudo correto e batendo. Agora vamos complementar a ideia aqui da volta inteira. Vamos provar os 6,28 radianos em comparação se 360 graus é 2π. 2 vezes π, nós vamos fazer ali, 2π é 2 vezes 3,14. Então vai dar 360 graus é 6,28 π. 6,28 multiplicando. Vamos fazer a conta para nós enxergarmos. Vamos pegar aqui um espacinho. Então, nós teremos que 360 graus é igual a 2 vezes π, o que? Radiano. Agora, se nós pegarmos e fizermos a conta, então 360 graus vai ser igual a 6,28 radiano. Quando a gente estuda o π lá, parte 1, parte 2, nós vamos fazer em relação ao diâmetro. Aqui nós estamos fazendo em relação ao raio, por isso dobra. Por isso que é 2π. Então nós vamos dobrar porque é raio, em relação ao raio. Então nós estamos trabalhando medida angular com medida linear. Então nós geramos uma fórmula. Essa fórmula só serve com medida de radiano, não pode ser grau, tem que transformar sempre em radiano. E aqui nós achamos, temos esse, achamos esse, procuramos esse, podemos modificar. Mas aqui o que nós concluímos? Que 360 graus é 6,28 radianos. Mais ou menos 360 graus é 6,28. Vamos fazer assim muito longe, assim mais próximo. 360 graus é 6 radiano. Então, radiano que é próximo de 60 graus, mas só para a gente ter uma ideia do conceito. Então, aqui é aproximadamente. Aqui é aproximadamente, porque eu tirei o valor do π. Quando eu coloco π, é igual. Quando eu tiro o valor dele, transforma em 3,14, vira aproximado. Importante esse conceito no ensino médio.
ter um pouco mais de rigor com as medidas. Muito bom. Então vamos ver aqui. Se nós temos o comprimento aqui, nós temos um raio nesse ponto também. Temos um raio aqui, temos um raio aqui, outro aqui, outro aqui. Então nós temos 6 raios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais um pedacinho aqui, que nós vamos chamar de 0,28 vezes o raio. É o pedacinho que vai daqui até aqui. Se nós cortarmos aqui e pudéssemos abrir o comprimento ou o perímetro da circunferência, nós vamos ter essa linha. De novo, vamos cortar aqui e vamos abrir e esticar aqui. Percebam que aqui é em relação ao raio. Quando a gente faz com π é em relação ao diâmetro, por isso que é pouco diferente. Aqui dobra os tamanhos, e dobra, são 6, no π é 3. Só para a gente fazer essa comparação. Muito bem, então o meu raio é 20 centímetros. Então vai ter vários 20, nem vou pôr a unidade de medida por enquanto. Eu vou ter 6 raios com 20 centímetros. Nesse ponto aqui, é 0,28 vezes o π. Então, se nós pegarmos esse pedacinho aqui, 0,28, vou ampliar um pouco, vezes o raio é 20. Nós vamos ter 5,6, vou pôr até a medida que é centímetro. Se eu somar 20 mais 20 mais 20 mais 26 vezes, eu vou ter 120. Mais 5,6, eu vou ter 125 total. 125,6 centímetros. Então são 6 raios mais um pedacinho lá, 0,28, que é o dobro, né? Porque é 2π. Estamos provando que isso aqui é verdade. Agora, vamos pôr a fórmula de novo. Qual é a fórmula? Vamos voltar na fórmula original para provar que na volta inteira nós vamos ter 6,28 radiano. Como é a fórmula? A fórmula é o ângulo em radiano, esse ângulo sempre em radiano é o comprimento dividido pelo raio. Quanto nós dizemos que é o comprimento aqui nesse ponto? Nós dissemos que o comprimento é 125,6 dividido pelo raio. Então nós vamos ter um comprimento aqui nesse ponto, um ângulo de 6,28 radiano. Percebam que nós provamos que essa relação é correta, o ângulo aqui sempre em radiano. Se não for radiano, se for grau, tem que transformar em radiano. Mas perceba que a gente pode transformar qualquer grau em radiano. E se eu tiver o grau, eu posso achar o comprimento. Se eu tiver o raio e o comprimento, eu provo aqui que essa fórmula está correta. Aqui é aproximadamente. Então sabemos que uma volta inteira nós vamos ter 6,28 radiano. E nós vamos ter 360 graus. Então 360 graus equivale a aproximadamente 6,28 radiano. Maravilha! Entendemos aqui o conceito de radianos. Radiano é utilizado para a gente medir velocidade angular, para medir um monte de coisa que é de nosso interesse e mais profundo entender. Pegue esse conceito, treinem muito bem, façam mais ângulos notáveis aqui, é só dividindo, pode ser por 2, pode ser por 4,
transforme usando regra de 3, pode usar diversos recursos. Aqui é a nossa parte 1, essa parte de introdução, para que nós irmos em outros conceitos matemáticos, aplicando o conceito de radiano. Radiano, medida de ângulo, comparado com o grau, que também é medida de ângulo. Muito obrigado por estar assistindo o vídeo, fique com Deus e até a próxima. Valeu!